Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar da situação do ensino superior privado no país. O nosso entrevistado é o vereador Eliseu Gabriel, do PSB. E a convite do vereador, eu recebo o professor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o vereador fizesse uma análise sobre a atual situação do ensino superior privado no Brasil. Então, é uma situação bastante complexa e difícil, né? Principalmente porque o ensino superior privado, de certa maneira, depende muito do programa do FIES, que é o financiamento do governo federal. E nesse momento, quer dizer, né, que está em crise, né? Existe um problema bastante grave que o professor Napolitano, Celso Napolitano, através da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, na pesquisa que eles fizeram, mostrou claramente que os professores estão tendo o salário bastante achatado em relação aos lucros dessas empresas privadas que estão aqui explorando o ensino particular na cidade de São Paulo. Há exceções, né? Mas existem muitas empresas que vieram aqui simplesmente só por causa do dinheiro, principalmente empresas estrangeiras. Então, eu queria que o professor Celso Napolitano falasse um pouco sobre isso. Então, o governo federal instituiu um programa, no tempo do presidente Lula, de um financiamento estudantil, que é chamado FIES, que é exatamente para proporcionar a pessoas de baixa renda a possibilidade de ingressar na universidade. Uma vez que as universidades federais não dão conta, apesar de terem aumentado o número de vagas no governo Lula, não dão conta da demanda reprimida desses jovens que, com a universalização do ensino básico, deixam a escola de ensino médio e partem para um programa do ensino superior. Esse programa de inclusão social, ele tinha um caráter muito interessante, na medida em que proporcionava que esse estudante pudesse realizar os seus estudos, formar-se, 1 ano e meio de carência e pagar o seu curso em 3 vezes o período de duração do curso. Então, um estudante que fizesse um curso em 4 anos, ele teria, depois de formado, 1 ano e meio de carência para procurar emprego e tal, e depois teria 12 anos para pagar o seu curso. Então, é um programa de inclusão social muito interessante para famílias de baixa renda. Ocorre que esse programa sofreu distorções ao longo do tempo. E no governo anterior, por uma política do Ministério da Educação, aumentou a faixa de renda das pessoas que poderiam ter acesso ao programa e, ao mesmo tempo, possibilitou também que estudantes que estivessem cursando a faculdade ingressassem no programa. Aumentou a dotação de verba e isso aguçou o espírito lucrativo de grandes empresas e proporcionou, então, uma concentração de grupos educacionais comprando faculdades menores para poderem... Grupos internacionais. Com dinheiro internacional. Há um grupo internacional do Brasil, que é o Grupo Laureate, mas os outros grupos, eles abriram o capital, ingressaram na Bolsa de Valores e proporcionaram, inclusive, a possibilidade dessas ações serem vendidas na Bolsa de Nova York. E qual é o impacto disso na qualidade do ensino? O impacto na qualidade de ensino é que você observou uma massificação do ensino nesse sentido e mecanismos de redução de custos. Ora, a mão de obra, o professor, é a matéria-prima do ensino. E se você lança mão de mecanismos de redução de custos, você obrigatoriamente vai prejudicar a mão de obra. Nós não tínhamos uma dimensão desse tipo de intervenção. Então, a FEPESP, a Federação dos Professores, encomendou a um professor, colega meu da universidade, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Oscar Malvesi, que é especialista em finanças e análise de balanço, que fizesse um estudo sobre o balanço dessas instituições de capital aberto que têm obrigação de publicar os seus resultados. E esse estudo comprovou exatamente o que a gente imaginava, porém agora com números. Enquanto que a arrecadação, a receita dessas empresas, a receita líquida, aumentou em 5 anos 233%, o custo com professores e o número de alunos aumentou consideravelmente. Nós temos um grupo que é o Croton,
a Anhanguera, que tem mais de 1 milhão de alunos, o maior grupo educacional do mundo. Então, o número de alunos aumentou consideravelmente. A receita aumentou 233%, gasto com professor aumentou 154%. E agora também os cursos à distância, né, os famosos cursos EAD, estão contribuindo para a redução da presença dos professores também no ensino superior. O que é que vocês acham sobre isso? Olha, aí é uma coisa que tem que ser pensada, que a educação, ela tem a grande, vamos dizer assim, estou falando um pouco, não sei se é uma palavra certa, Celso, matéria-prima, acho que você é o professor, não é? Então, a educação depende muito do professor. A relação do professor com o aluno é fundamental para que o aluno aprenda, para que o aluno se desenvolva, para que o aluno se forme. Né? Você achar que a pessoa vai lá numa máquina, aprende numa máquina, é uma coisa muito limitada. A relação com o professor é fundamental. Então, na medida que você diminui a ligação, a presença do professor, isso mesmo compromete mesmo a qualidade da educação. É claro que tem uma série de estratégias que são interessantes, né, que são importantes, mas isso pode comprometer gravemente a educação no Brasil se isso virar moda, né? E o professor concorda com o vereador? Em grande parte, eu concordo com o vereador Eliseu. A questão é que não se pode também deixar de reconhecer o avanço tecnológico. Na questão Brasil, país, continente, também existem as grandes distâncias que têm que ser vencidas em função do ensino. A qualidade de ensino tem que ser a mesma na região sul, nordeste, norte, etc. Então, eu acho que é uma condição que realmente vai acontecer e é inexorável, que exista uma parte da educação que possa ser transmitida à distância. Mas, como diz o vereador, a mediação do professor, a participação do professor, a interação do professor com o aluno não pode de maneira nenhuma ser desprezada, né? E nem substituída, lógico. E quando as aulas são presenciais, em salas superlotadas, como é que fica o trabalho do professor, a qualidade do ensino? Fica extremamente comprometida, né? Porque a relação com o professor fica mais difícil, né? Então, até se a gente está pensando agora, não pensando no ensino universitário, pensando no ensino fundamental, que é que a Prefeitura desenvolve na cidade de São Paulo, um número grande de alunos por classe é um dos grandes problemas que dificultam a relação, dificultam a educação dos jovens. Agora, no ensino superior, também isso é problemático, né? Embora talvez seja menos grave, mas também é bastante problemático, porque a relação do aluno, a interação, o entusiasmo do aluno, do professor em relação ao aluno, ele se perde, porque é uma multidão, você não tem como ter essa interação. E me parece, né, que uma das estratégias para aumentar o lucro desses grupos, que na verdade são grupos, muitos desses grupos entraram como um investimento assim, para ganhar dinheiro, não é para formar aluno, não é para ter boa educação. Uma das razões disso, uma das estratégias dele por exemplo, juntar classes, você de 100 passar para 200 alunos na classe, justamente para economizar e, na verdade, quem comprou, o trabalho é muito comprometido para o aluno, né? Quer dizer, o aluno que acaba sendo prejudicado e o professor também, que acaba, em vez de dar 2 aulas, dá uma aula só pelo preço de uma. E se o aluno se sentir lesado de alguma forma, ele tem como reaver isso junto ao MEC, tentar, com a própria instituição, disponibilizar mais turmas, né? Não ficar tão concentradas as turmas? Eu acho que isso aí, se tivesse uma organização dos alunos, né, dos próprios professores se eles fossem mais articulados, né, eles realmente, essa seria uma luta a ser feita. Mas, infelizmente, os grupos econômicos são enormes, são muito poderosos, demitem professor, faz isso, faz aquilo, ameaça, e é difícil, né? E a sua avaliação, professor? Bom, essa conversa entre vocês dois aí dá margem a um grande número de interpretações e de colocações, né? O vereador está coberto de razão, quer dizer, a colocação dele é perfeita, mas a gente tem que também analisar os seguintes aspectos. A concentração de lucro dessas empresas, né? O vereador tocou num ponto importantíssimo. As empresas vieram ao Brasil
se dedicaram à educação com o objetivo do lucro, e é a verdade absoluta. Só do lucro. Só Eu o queria lucro. até fazer Por favor. uma parte que existe muitas faculdades, universidades particulares no Brasil que são maravilhosas, né? Eu estou falando de alguns grupos econômicos que foram comprando várias faculdades menores, várias universidades menores e se tornaram essas grandes empresas bem poderosas. Mas existem universidades tradicionais públicas aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil, que são excelentes, né? Nós não estamos falando dessas, né? Não. Deixar bem claro, estamos falando de alguns grupos econômicos que estão concentrando um número enorme de alunos, né? E estão basicamente pendurados nesse programa FIES, com o único objetivo de ganhar dinheiro. Inclusive, nessa análise que foi feita pelo professor Oscar Malvez, ele pegou informações também de empresas de capital fechado. Uma universidade tradicional de São Paulo e uma outra que está adquirindo outras empresas, mas tem capital fechado. A relação de custo do professor em relação à receita líquida de uma empresa tradicional é da ordem de 66%. A relação do custo do professor desses conglomerados de ensino é da ordem de 26% a 35%. Então, você imagina que... menor. Imagina que o principal, como o vereador disse, quer dizer, a matéria-prima, principal matéria-prima da educação, que é o professor, está custando, em relação à receita líquida, 35%. Imagina o nível de lucratividade dessas empresas. Esses grupos eles foram formados a partir de conglomerados por empresas financeiras, por instituições financeiras e instituições bancárias, que promoveram a chamada entrada desses grupos na Bolsa de Valores e venderam ações. No momento que essas ações se valorizaram, esses grupos saíram, já realizaram os lucros. Agora ficaram apenas os acionistas. E aí a grande intenção dos acionistas, no caso dos investidores nessas empresas, é o lucro. Não importa a que custo. E aí, então, é que entra o fato a que você se referiu, Maria Rita, que é a questão das salas superlotadas, do ensino à distância juntamente com o ensino presencial. Para você ter uma ideia, só um dado que eu vou colocar agora, as escolas inventaram a semana de 4 dias, vereador. Nossa. O aluno tem aula de segunda a quinta, presencial. Na sexta-feira, ele tem cursos, entre aspas, à distância. Então, é um curso chamado semipresencial, porque o Conselho Nacional de Educação possibilitou, estabeleceu que as escolas têm a possibilidade de oferecer parte do curso à distância. A intenção do Conselho Nacional é que isso fosse ocupado com pesquisas, etc. Você pode acessar a Biblioteca de Londres pela internet. Mas essas empresas se valeram disso e como a parcela do ensino à distância é 20%, nós temos 5 dias da semana. Economiza 20% do professor. Economizou 20% em salário, basicamente. E o aluno tem algumas atividades que ele pode exercer à distância. Então, imagina, de cara, eles já proporcionaram uma economia em termos de gasto com o professor da ordem de 20%. Obrigada, professor Celso. A gente vai retomar esse assunto no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais salas de visitas, hoje falando do ensino superior privado no país. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando do ensino superior privado no país. Comigo no programa o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e o professor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Bom, no último bloco a gente estava falando da lucratividade que algumas empresas estão tendo e acabam até transformando o ensino num grande comércio, num grande mercado. Vamos continuar nosso raciocínio, professor. Então, Maria Rita, vereador, nós estávamos colocando exatamente quais são as condições que possibilitaram com que essas empresas lucrassem de uma maneira que nós estamos considerando absurda, né? Porque o vereador Eliseu Gabriel, professor
né, nosso colega há muito tempo, sabe muito bem que a educação é um dos principais bens sociais. Educação, saúde, etc. E é responsabilidade de todos os cidadãos que nós participemos e lutemos para que a educação seja realizada da melhor maneira possível, inclusive com a perspectiva tecnológica para o bem do país. Bom, essas instituições estabeleceram alguns mecanismos que proporcionaram a maior lucratividade possível. Então, eu estava colocando no último bloco um dos mecanismos utilizados, dos artifícios utilizados para diminuir o custo. Então, um deles é diminuir o número de dias de aula em 20%. Então, as aulas são dadas de segunda a quinta. Na sexta-feira, são feitos trabalhos que são chamados à distância, mas não com o objetivo não cumprindo o objetivo, né, que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu, de uma pesquisa maior. É simplesmente uma maneira de camuflar. Enganação. Enganação. A palavra correta foi a dita pelo vereador Eliseu Gabriel. E, além disso, estabeleceram também programas onde há disciplinas comuns a vários cursos. E eles, então, introduziram essas disciplinas em todos os cursos e os alunos de vários cursos participando da mesma disciplina, no mesmo horário, na mesma sala. Então, alunos que entraram em cursos com 60 vagas assistem aulas com salas de 120 alunos. Isso prejudica o entendimento do aluno e prejudica principalmente e torna de uma maneira muito pior o trabalho do professor. Imagina o professor tendo que colocar as questões para 120 alunos e até atender alguns alunos que têm uma dificuldade maior e diferenciar aqueles outros que têm uma facilidade maior de aprendizagem. E até conhecimento de determinados assuntos, porque semestres diferentes, você tem uma vivência diferente até da própria universidade, dos conteúdos desenvolvidos. É verdade, até dos pré-requisitos para cumprir aquele programa. Eventuais dúvidas que os alunos têm relacionadas a outras aulas, questões, outros momentos, né? Ficam comprometidas. Trazendo para o dia a dia essa questão, como é que um aluno pode escolher de forma correta uma universidade, uma faculdade? Quais são os cuidados, os critérios? Bom, você no outro bloco, só me permita voltar um pouquinho, claro, estava se referindo à questão de como o aluno pode se defender disso. Nós estamos discutindo, inclusive com alguns sindicatos e federações de professores, e está havendo uma experiência no Rio Grande do Sul, alunos que ingressaram em cursos que originalmente têm 60 vagas, estão assistindo aulas em salas de 120 alunos, eles podem recorrer ao PROCON. Quer dizer, eles estão, enquanto consumidores, o direito deles está sendo ferido. Imagina, um aluno, o MEC autoriza aquela universidade a abrir cursos, por exemplo, de direito, 60 vagas. Aquela universidade admite 60 alunos, mas depois, em algumas disciplinas, coloca esses alunos junto com outros alunos de outros cursos. E aí esses alunos compõem turmas de 120 alunos, 140 alunos. Então, uma experiência que está sendo feita no Rio Grande do Sul, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, é que esses alunos possam, então, até com assistência dos sindicatos professores e com assessoria dos sindicatos professores, possam ingressar no PROCON, utilizando como argumento o Código de Defesa do Consumidor, porque, de alguma maneira, o produto que ele está comprando está sendo oferecido de uma outra maneira, numa outra embalagem. O que está acontecendo aí é maximização do lucro. É a maximização e não do a lucro. Qualidade da educação. Quer dizer, Exatamente. É o lucro versus qualidade da educação. Quer dizer, qualidade da educação que se dane. O importante é ter lucro e quanto mais, melhor. Então, esse espírito que norteia algum desses grandes grupos é que causa esse problema, inclusive, causa essa má qualidade da educação no Brasil. Quer dizer, o aluno entra lá, muitas vezes ele não tem noção se é muito aluno ou pouco aluno. Quer dizer, ele está desarticulado, né? Ele chegou lá, um grande feito, entrou na universidade, muitas vezes é o primeiro da família que entrando na universidade, e ele é explorado e muitas vezes enganado. E a qualidade da educação no Brasil é isso que a gente ouve falar, que todo mundo sabe.
né? Quer dizer, então, essas grandes empresas, aliás, o Napolitano, temos que lembrar das boas faculdades privadas no Brasil, que tem grandes faculdades privadas no Brasil, além das faculdades, das universidades públicas, tem as universidades particulares. Então, nós estamos falando desses grupos que vieram para cá, aproveitando esse programa do governo, que é um dinheiro público seguro, eles ganham dinheiro, não tem inadimplência de aluno, né? Conseguiram passar, inclusive, os alunos que já estavam matriculados entraram no FIES justamente para eles, inclusive, pagam mais caro, o FIES paga mais caro do que do que a faculdade estava cobrando, que a universidade estava pagando, e com isso garante um negócio lucrativo, o melhor negócio do mundo, né? Então, a mesma coisa fizeram com as editoras no Brasil, né? Sim, as editoras dos programas de livros do MEC. Que foi feito. Quer dizer, nenhuma mais é nacional. Então, por quê? Porque o governo compra livros em grande quantidade. O Brasil é um dos maiores compradores. É o maior comprador de livro quer dizer, o governo é o maior comprador de livro do mundo, que distribui depois para os alunos. Então, as editoras internacionais viram nisso um grande negócio e compraram as nossas editoras. E aí a gente perdeu o conteúdo, agora ninguém mais sabe quem é que escreveu um livro de matemática, de português, disso, daquilo, vem já tudo pronto. Não tem mais aquela relação. Dizer, então, você percebe, então tem coisas que estão acontecendo em cima de decisões de governo, etc., que acabam criando essa situação e vai atrapalhando, vai dificultando a melhoria da qualidade do ensino. E diante de tudo que foi exposto aqui, como mudar esse cenário? Bom, eu vou retomar também a questão que você colocou do aluno em relação à universidade. Com tudo isso que o vereador Eliseu está colocando agora, para o aluno, a escolha de uma universidade passou a ser aquela que possa lhe possibilitar o ingresso grátis, entre aspas, o ingresso do estudo financiado. Então, ele foi submetido a uma propaganda massiva, em termos de vem aqui e financie o seu curso. O financiamento era feito com dinheiro do governo. Então, ele tem pouca chance, na verdade, de se proteger contra isso. Uma delas, que agora nós estamos começando a explorar e analisar, é essa questão de eles poderem, então, se dirigirem ao PROCON e utilizarem o Código de Defesa do Consumidor como um meio de se precaver contra isso, né? A outra é a questão de analisar as avaliações que estão sendo feitas, né? E de como colegas dele, amigos dele, estão saindo dessa universidade e como eles estão no mercado de trabalho. Há alguns rankings que são feitos, que são analisados, pesquisados e que o aluno pode se orientar. Mas, na verdade, Maria Rita, vereador Eliseu, o aluno ele está perdido nessa selva de ofertas que existem por aí. E um fato que o vereador colocou que é importante a gente citar aqui. As mensalidades que são cobradas do governo, se o governo repassa o dinheiro do Tesouro para essas universidades, as mensalidades que são cobradas do governo federal, do Tesouro Nacional, são mensalidades a preço de vitrine. Quer dizer, o governo compra mensalidade por atacado, e ele, por atacado, e paga preço cheio, paga preço de varejo. Então, agora, na gestão do ministro Giannini, é que o MEC começou a ter um programa de fiscalização e de controle e de limitação dessa compra de vagas. Quer dizer, como o vereador estava dizendo, os programas que foram instituídos pelo governo, eles são de uma iniciativa muito interessante em termos de inclusão social. O próprio programa da compra do livro didático é muito interessante. Mas sem controle. O problema é o controle. E as empresas, e principalmente as empresas estrangeiras, se prevalecem disso. Então, o ideal é que nossas crianças estudem com livros, ao invés de estudarem com apostilas. Estudam com livros. O governo federal compra o livro. O livro passa de aluno para aluno. Muito bem, esse é um programa excelente. Agora, é desvirtuado na medida da lucratividade ou da ganância de lucro das empresas que se prevalecem disso. E coloca em risco o autor nacional, né? Quantos professores, autores que acabam sendo prejudicados, né? Porque vem tudo em grande massa, coisas, inclusive, conteúdos muitas vezes não são nem desenvolvidos aqui no Brasil. Muitas vezes standardizados. Standardizados, de acordo com o interesse, que a gente nem sabe quais são, né? Mas o que eu queria só comentar, né, professor Celso,
é que uma das estratégias de aumentar o lucro dessas empresas, que na verdade são jogadores, né? Eles querem ganhar dinheiro, estão lá se lixando pela qualidade da educação. Volto a dizer, não todas as universidades privadas, que tem muitas universidades, é achatar o professor, né? Achatar o salário do professor. Enquanto eles lucram, chegaram a 400%, me parece. 233% de aumento da receita líquida. O lucro líquido da Croton Anhanguera, em 2014, lucro líquido, depois de pagos impostos, etc., foi da ordem de R$1 bilhão. É maior do que aquela consultora enorme. A relação que foi pesquisada e foi constatada é a seguinte: o FIES foi responsável pela receita da Croton Anhanguera em R$2 bilhões. Quer dizer, a receita, o dinheiro que o Tesouro Nacional investiu, vamos dizer assim, na educação dos jovens na Croton Anhanguera foi da ordem de R$2 bilhões. Para ter uma relação, a Odebrecht, que está construindo o submarino nuclear, recebeu do Tesouro R$1 bilhão. Imagina o lucro. Agora, em 2015, com todo o controle que está havendo do governo sobre o FIES, já há um orçamento de R$5 bilhões. No primeiro semestre, a Croton Anhanguera foi a que mais abocanhou recursos desse orçamento, quase na ordem de R$1 bilhão. Só para ter uma ideia da importância desses grupos econômicos nessa questão educacional. E o vereador Eliseu tem razão, nós estamos aqui tratando dos grandes grupos econômicos que estão se prevalecendo de uma política educacional para lucrarem desmedidamente. Sem nenhuma preocupação com a qualidade da educação, sem nenhuma preocupação com a formação do próprio professor, absolutamente. Achatando o salário de professor, juntando classe para diminuir as aulas, diminuindo 20% com a tal do trabalho à distância, não é? Juntando trocando classe, professores titulados por menos titulados. Isso, tirando os professores mais experientes e mais preparados, com mais graus de formação, que são muito melhores para os alunos, mandando eles embora e colocando professores no início de carreira, que estão já chegando, ainda ganhando muito menos. Quer dizer, são estratégias, é exatamente o oposto que se deve fazer numa universidade. É exatamente o oposto que tem que se fazer se a gente quer melhorar a qualidade da educação do ensino no Brasil. Então a gente fala tanto de educação, melhorar a qualidade da educação, No entanto, as coisas estão acontecendo nas nossas barbas, as barbaridades estão aí acontecendo. E é por isso que a qualidade não melhora no Brasil. Precisamos retomar as rédeas de uma educação. Aí forma professores de má qualidade para o ensino fundamental, forma profissionais ainda... Essas empresas chegam a fechar cursos de licenciatura. Então, inclusive, prejudicando a formação de professores. Ou colocando um grande número de alunos nesses cursos de licenciatura e não contribuindo para a formação de bons profissionais no futuro. Bom, muito obrigada pelo esclarecimento de vocês. Gostaria de agradecer muito a presença do professor Celso. Gostaria que o senhor deixasse algum contato da FEPESP. O contato é o site da FEPESP, www.fepesp.org.br, e estamos à disposição de todos, e eu que agradeço ao seu convite, Maria Rita, e ao convite do vereador Eliseu Gabriel, e a possibilidade de debater a educação com o vereador, que é um dos maiores conhecedores desse assunto. Muito obrigada também, vereador Eliseu. O senhor quer deixar algum contato? O meu e-mail é vereador@eliseugabriel.com.br. E queria dizer que essa nossa conversa aqui é um esforço para melhorar a qualidade do ensino no Brasil e da educação. Quer dizer, a gente tem que pôr o dedo nas feridas, não é? Tem problemas que têm que ser mexidos, não é? Então, eu queria muito agradecer demais ao professor Celso Napolitano, que é o presidente da FEPESP. Ninguém entende melhor da educação no Brasil do que ele, dos problemas da educação. E acho que a gente devia voltar mais vezes para conversar. É verdade. Né? Esse assunto deveria ser melhor e mais explorado. Sala de Visitas estará sempre de portas abertas. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.